E aí, galera, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Estamos começando mais um dia aqui da programação de maio da Casa Absurda. Exatamente, a Casa Absurda, que é a sede dos grupos Pavilhão da Magnólia e da Companhia Prisma de Artes. E aí no mês de maio a gente vai fazer uma programação totalmente online aqui para conversar sobre teatro, sobre música, sobre artes visuais, enfim, vai ser um mês aí de muitas atividades, vão ter atividades infantis, enfim, vai ter muita coisa legal aí durante o mês de maio. E aí né, nesse mundo que estamos vivendo aí de pandemia, né, de todo mundo guardadinho em casa, a gente está aqui online, tentando existir, resistir, para que dias melhores aí apareçam, tá bom? E hoje, no segundo dia, a gente tem como convidado nada mais, nada menos do que o grande aniversariante do mês, que é o grupo parceiraço da gente, Bagaceira, exatamente, o grupo Bagaceira, que em 17 de maio completa 20 anos de atividades ininterruptas, né, aí direto aí com mais de 15 espetáculos. Enfim, uma grande referência de teatro, não só pra gente aqui de Fortaleza, do estado do Ceará, mas do Brasil todo. Grandes parceiros. E hoje a gente vai conversar com o Rogério Mesquita sobre várias coisas aí, sobre, enfim, como que a gente está vivendo aí nesse governo, como que a cultura está dentro disso tudo, enfim, vamos ter perguntas, vamos ter dicas, tem os desafios, né, que ontem foi, né, lembrando que ontem a gente conversou com o grupo Magilute, um abraço aí pra galera do Magilute, lá de Recife. Foi uma conversa bem legal e bem bacana e rolou o desafio. Então hoje também tem desafio. Tá bom, galera? Vamos já aí começar isso. Então, para começar, a gente está com a nossa campanha aqui, ó. Ajude a Casa Absurda. Na bio aqui, ó, em cima, tem todas as informações aí para poder colaborar com a casa, para que a gente continue com a nossa casinha nesse tempo que a gente, infelizmente, não está podendo trabalhar como gostaríamos e até porque estamos contribuindo aí para esse momento de isolamento social. Estamos em casa, sim. Então, quem quiser colaborar, tem ingressos para vender, tem o bazar, tem outras coisinhas lá, vaquinha lá, enfim, tem várias formas de ajudar a gente aqui com a Casa Absurda e todos esses artistas. Lembrando que nós também vamos ter programações aí na sexta, onde a gente vai ter vaquinhas virtuais aí para ajudar outros artistas que vão estar fazendo live aqui pela Casa Absurda, shows, conversas, enfim, tem programação surpresa que a gente vai colocando aí para todo mundo, tá bom? Então vamos chamar o convidado, né, de hoje, que é o Grupo Bagaceira. Se ele já mandou aqui a solicitação para a gente começar nossas conversas e nossos, né, bons dias aí, boa tardes, na verdade. Bom dia porque tá todo mundo dormindo, né, meio tarde, o horário tá meio maluco, assim, mas esperar aqui que o Rogério Mesquita mande a solicitação pra gente conversar. Tá dando uma voltinha aqui se ele já fez isso. Deixa eu ver onde é que ele tá aqui, o meu amigo Rogério Mesquita. Cadê, Rogério? Enquanto isso aqui tá rolando um Zés aí, não sei se vocês estão vendo. Nosso amigo Zés com o disco Caim aí, novíssimo, bem quentinho aí pra todo mundo. Pra gente curtir aí uma musicazinha legal da galera aqui da nossa terra, beleza? Cadê o Mesquita? Esperando ele aqui. Opa, já que já chamou, vou já... Agora o Mesquita tá certo. Tá chegando aí, o Mesquita tá chegando. Vou achar um pouquinho o som. Galera, o áudio aí tá bom, tá de boa, galera chegando aí. Olha aí! Sabia, viu aí, ó? É assim que se começa, meu filho, não é todo dia, não. 20 anos de Bagaceira, salve Bagaceira! E aí, Olá, olá. Estão me ouvindo? Olá. Estamos, eu Boa tô tarde. Ótimo. Boa tarde, Casa Absurda. Vamos lá. É isso daí. Eis-me. Exatamente. Bagaceira chegando na área e tudo. E aí, meu querido, como é que tá aí? Sei que não é o mês que vocês gostariam que tivesse, né? Essas comemorações. Mas, enfim, primeiro, parabenizar o Bagaceira pela luta, pela persistência, pela resistência de continuar fazendo teatro nessa cidade, nesse estado, nesse país.
Obrigado. Enfim, Obrigado. sejam Obrigado. bem-vindos a esse papo aqui com a gente sobre, enfim, esses tempos pandêmicos que estamos vivendo e como estamos enfrentando. Então, em maio, vamos comemorar 20 anos de existência, de resistência. É um filme que passa pela nossa cabeça, porque o Nelson, por exemplo, eu e o Nelson somos Exatamente. contemporâneos, não da arte contemporânea, mas contemporâneos dos princípios básicos de teatro, né? Somos da Exatamente. mesmíssima turma. E o Mesmíssima Nelson turma. participou do nascimento do Do nascimento. Bagaceira. Ele Exatamente. disse que foi afastado por racismo, não entendi isso. Ele vai explicar isso nessa live. Mas é uma felicidade, na verdade, de comemorar 20 anos, com 19 espetáculos, é uma fábrica, né? E ao mesmo tempo muito triste, não agora, mas desde o golpe institucional que nós sofremos, e culminando com essa pandemia que a gente não pode fazer o que a gente mais gosta, que é estar em cartaz, fazer uma temporada, fazer um espetáculo, comemorar esses 20 anos com o público de Fortaleza, que é nossa casa, nossa cidade, e é para quem a gente se comunica e daqui para o mundo, né? Daqui para o mundo. Salve, salve, salve. Ó, já estão dizendo aí, ó, o Jujifone, o Xinó. Eu não vou ler porque eu sou míope, viu? Eu não vou ler. Eu fico lendo por ti, que eles estão dizendo que aqui tem mais de 50 anos de teatro nessa live. Nossa, e com eles, então, um centenário, com eles, né? então, exatamente. Mas é isso, assim, Rogério. Muito a ideia também da nossa programação, da nossa conversa, é a gente um pouco conversar sobre, né, já que geralmente as pessoas nos veem nos palcos, nos veem em cartaz, né, e esses bastidores, de alguma maneira, eles são poucos vistos para quem não, enfim, não é de teatro, para quem, enfim, não está no nosso dia a dia do trabalho, né, da labuta que a gente tem todos os dias. E aí é isso, assim, primeiro dizer que vocês, né, para quem não conhece, o Bagaceiro tem uma sede chamada Casa da Esquina, que fica no bairro de Fátima. Que é uma casa, se comparado com a mansão, que é a Casa Absurda. Né? Não, são duas casas. E assim, é isso, a pergunta que todo mundo faz e tudo. Como estamos, né, como grupo, como é que tá aí vivendo esses 40 e tantos dias, quase 50 dias aí desse isolamento, sendo que a cultura já vinha, né, aí nos seus passos lentos, como você falou, né, não de agora, mas desde o golpe que a gente sofreu uma pancada grande. Como é que tem sido continuar como grupo, fazendo teatro, manter uma sede? Está sendo bem, está sendo um desafio, mas me conte. Está sendo um desafio, né? Na verdade, desde 2016 está sendo mais desafiante ainda, desafiador, viver de arte aqui nesse país. Mas o Bagaceira, hoje nós somos 5. O Ricardo Tabosa, inclusive, está online, disse que é me desmentir. Mas, enfim, são rachas dentro do grupo e a gente manda não aqui, tem Ricardo, como que a impedir. gente, na hora, a gente coloca. Na verdade, hoje nós somos um quinteto, né? O Marcelo Costa disse que a gente perdeu o status de grupo, é só um quinteto. Somos Yuri Yamamoto, Rafael Martins, Tatiana Morim, Ricardo Tabosa e eu que vos falo, Rogério Mesquita. Então, a gente está tentando, né, buscar, de alguma maneira, sobreviver, buscar outros caminhos, né? Buscar os parceiros para que juntos a gente consiga vislumbrar algum horizonte. Isso falando antes da pandemia. Mas agora, com essa pandemia, nós estamos tentando entender, né? Tentando entender o que está acontecendo, quais são os rumos da nossa profissão, que assim que ela chegou no Brasil, essa pandemia, nós somos os primeiros a parar, né? E sabe-se lá Deus quando vamos voltar. Então, o Bagaceira, a gente está tendo reuniões online, buscando... A gente está fazendo uma série de postagens nas nossas redes sociais, resgatando o histórico do grupo, mas ao longo do mês vamos fazer outros tipos de publicações, né? Vídeos com pessoas que participaram, que fizeram intercâmbios com o grupo, com parceiros, como o Pavilhão da Magnólia. É isso aí. Vamos movimentar as redes sociais, que é o que temos para hoje, né, Nelson? É isso aí, que é o que temos para hoje. Mas e tipo, as outras coisas, ensaios, projetos, como é que isso tá? Estão pensando? Como é que tá assim? Como é que tá isso? Eu sei que tinha um monte de coisa planejada para maio, mas, né? Mas eu vou ser bem sincero, o Bagaceira, no momento que a pandemia chegou, nós tínhamos acabado de tomar uma decisão muito difícil,
mas foi uma decisão tomada em grupo de que nós não iríamos montar um espetáculo em maio, não iríamos estrear. Porque naquele momento, janeiro, fevereiro, nós percebemos que estávamos tendo a necessidade, engraçado isso, de voltarmos para a sala de ensaio, ler coisas um para os outros e nos reencontrar em sala de ensaio, entender qual o ponto de vista que hoje nós, um grupo de 20 anos, a maioria quarentões, né? e entender que voz é essa que a gente quer emanar a partir da criação. Então, a gente estava no ciclo de leituras de vários temas que cada um dos integrantes estava jogando para os outros e estava sendo uma coisa muito interessante, né? Muito louca você reencontrar parceiros que você trabalhou a vida toda, né? Mas, de repente, eu estava de volta numa sala de ensaio e vendo um ponto de vista que eu não sabia que o Yuri tinha, que o Ricardo tinha, que o Rafael tem, que a Tatiana também tem. Então, estávamos num processo de redescoberta do grupo, né? Que faz parte, né? E vocês também estavam com a agenda, vocês iam fazer o palco, não era isso? Ai, meu Deus, é mesmo. Mas, o palco giratório. Exatamente. Nós estamos na programação do palco giratório 2020, que é uma incógnita, não sabemos. Opa, né, deu uma travada aí, Rogério. Daqui a pouco ele volta. Voltei. Então, não sei se. Voltou. Então, nós estamos na programação desse ano do palco giratório. Está parado essa discussão, nós vamos circular com o interior, em todas as regiões do Brasil, e isso, inclusive, ia ser o suporte financeiro do grupo esse ano, né? Mas ainda hoje eu participei de uma reunião com todos os produtores de todos os espetáculos do palco giratório para procurar soluções, porque é isso que é instigante, sabia? É uma coisa inédita, a nossa geração nunca passou por isso, né? Então, essa indefinição, essa busca por outras respostas é até instigante, se você for perceber, né? Sim, então, sim. ao invés de pegar um chicote, ai meu Deus! É obrigado a se reinventar, né? A gente está sendo obrigado, ou se reinventa ou fica pelo caminho, né? É uma opção. Mesmo. Exatamente. E outra coisa, Rogério, essa formação do Bagaceira, ela tá desde o início, como é que aí? Conta pra gente. Esses 5 aí que estão hoje. Os 5 cavaleiros do Apocalipse, o Changeman, né? O Changeman. Eu e Yuri e Rafael estamos desde o começo. Desde o dia 17 de maio de 2000, estreamos no Teatro da Praia, no Festival de Esquete do Carrinho com Papula. Então, exatamente. Eu, Yuri e Rafael estávamos lá. Nelson, operou o som? Já estragou? O som e a luz. Fomos muito criticados mesmo nesse quesito. Exatamente. Logo depois, o Ricardo Tabosa entrou em 2002. O Ricardo era um ninfeto, ele tinha 16 anos. Entrou no grupo. Polêmica, pedofilia. Não, teve pedofilia. Teve trabalho infantil. Trabalho infantil. Ok. Então, o Ricardo entrou para fazer o infantil, né? Os brinquedos do Renda Gramática. E a Tatiana entrou no ano seguinte, 2003. Né? Então, desde 2003, só saiu. Ninguém entrou. Os cinco estão juntos, né? O Ricardo teve uma fase revoltosa, resolveu sair, mas se arrependeu completamente e voltou. Né? Ele tá dizendo que ele tinha 15 anos, viu, Rogério? Ele tá falando aí. Mas tinha cara de acabado já naquela época. Eu lembro de tudo isso aí direitinho. E, Rogério, assim, né, já que a gente está falando bagaceira dos 15 anos aí, dos 20 anos. 20 anos. De todas, né, os projetos que vocês participaram, enfim, temporadas. Enfim, vocês, assim, vou perguntar isso, mas é uma coisa difícil de responder, assim, desses espetáculos mais marcantes, a temporada que foi mais bacana, enfim, Conta aí, vamos lembrar um pouquinho aí desses espetáculos, aí, do espetáculo da década, né? Da década passada, né? Exatamente, da década passada. Tem tudo isso aí. Eu acho que, por exemplo, se for falar de marcos, eu acho que o Sabonete Cabeludo, que a novíssima geração nunca deve ter ouvido falar, foi um trabalho que abriu as portas para o grupo. É um sketch que a gente estreou no Festival de Sketch no dia seguinte da estreia do Bagaceiro, no dia 18 de maio de 2000. A Paula hoje postou uma foto. Foi. Ali já era o projeto Porão. Então, o Sabonete Cabeludo foi aquela histeria, né? Que coisa legal! Então, a gente toda sexta-feira estávamos à meia-noite
lá no porão do Teatro José de Alencar, apresentando esse sketch. Fizemos churrasco, né? Fomos convidados para apresentar churrasco em todo lugar. Então foi um sketch que, dentro do meio teatral, do meio artístico, ele abriu as portas para o grupo. Mas aí veio o Lesados, 4 anos depois, que Lesados, né? Lesados, eu acho que ele traz essa... Eu acho que, para mim, o espetáculo que botou o Bagaceira no mapa foi Lesados e culminou no ano seguinte com o Realejo, que esse sim foi escolhido o espetáculo da década passada, né? E foi um espetáculo que eu acho que teve até então o maior alcance de público do Bagaceira, porque ele atingia todas as idades, né? Fez palco giratório, participou de grandes festivais, então eu acho que o Lesados, o Realejo, eu acho que os infantis também foram muito importantes. O Fishman, que é o espetáculo que está em repertório também, Mary Love. Sim. Então, acho que cada espetáculo ele traz uma importância para um filho, né? Até os que foram menos bem-sucedidos, como pornográficos, só durou 2 anos, mas aquele espetáculo foi importante naquele período para o grupo, né? Então, acho que cada espetáculo traz esse tijolo, né? Então, hoje, se for falar, eu sou apaixonado pelo repertório atual do grupo, que é o Mary Love, que está desde 2006, o Fishman, que está desde 2015, o Pequeno Casaco Solitário e o Senhor Ventilador, que são os 2 infantis, né? Então, são esses 4? Acho que são esses 6. 4. Só não, filho. 4 já é muita coisa. Pois é, esses 4 espetáculos que estão em repertório hoje no grupo são espetáculos que eu posso dizer que sou apaixonado pelo que eles falam, pelo que eles discutem, pela encenação do Yuri Yamamoto, dos 4 espetáculos, pelo trabalho dos atores. Eu acho que Mary Love ele já traz um aprofundamento do trabalho do ator dentro do Bagaceira. E eu acho que o Senhor Ventilador e o Pequeno Casaco Solitário também. Nós já estamos bem maduros para entrar naquelas loucuras visuais do Yuri. E o Fishman, que é aquela coisa do texto, né? Então, eu acho que esses 4 espetáculos me contemplam enquanto artista, enquanto visão de mundo hoje, né? Tem uma coisa que enfim, é a curiosidade que eu acho que muita gente tem, assim, o Pavilhão a gente vem nos últimos anos aí convidando diretores, dramaturgos, pegando textos, enfim, essas coisas todas. E eu queria ver de vocês, como é que foi esse processo, de alguma maneira, de desenvolvimento de um diretor, como o Yuri, desenvolvimento de um dramaturgo como o Rafael, né? E vocês, atores, produtores, enfim, dentro desse processo colaborativo, criativo que o grupo, né, desenvolveu ao longo desses 20 anos. Como é que é isso, assim? Claro que é um casamento de 20 anos e como se deu esses processos disso, assim, de não, sei lá, não enjoar, o Yuri de novo, o Rafael de novo, não sei o quê, como... Enfim, estou fazendo essas perguntas para entender isso dentro de uma trajetória de um grupo que de alguma maneira precisa conviver dentro dessa coisa da criação, né? Tipo, pô, é o Yuri que vai dirigir, é o Rafael que vai ser o dramaturgo. Enfim. Eu acho que a gente foi se descobrindo, né, Nelson? Acho que no Festival de Sketch, os 4 primeiros anos do grupo, a gente só montava sketches. Então, o Festival de Sketches era um espaço muito interessante para experimentação. Então, nos sketches, o Yuri se descobriu o diretor, propondo textos, o Rafael se descobriu o dramaturgo, né? Então, foi coisas que todo mundo é ator do grupo, né? Todo mundo é ator, mas aí cada um foi descobrindo outras facetas. Então, o Bagaceiro teve uma sorte, eu acho, porque nós tivemos um tripé logo na formação, que foi uma pessoa que foi se descobrindo diretor, uma pessoa que foi se descobrindo dramaturgo e uma outra pessoa que foi se descobrindo produtor, que vos fala. Então, exatamente. Eu acho que esse tripé deu pra gente um acelerador, né? Então a gente tinha quem pensava os espetáculos, tinha quem escrevia os espetáculos e tinha quem vendia os espetáculos. Buscava maneiras, né? Soluções, circuitos, propondo coisas de como escoar essa produção. Então eu acho que foi esse tripé inicial, acho que foi fundamental pra gente. E conviver 20 anos com as mesmas pessoas não é fácil, né? Até chovendo molhado. Tanto que há 10 anos atrás, acho que muita gente sabe dessa história, mas eu vou relatar rapidamente aqui. Nós éramos... Polêmica. Polêmica. Oi, oi, oi! Oi, 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 oi. Na verdade, há 10 anos. 10 anos. 10 anos. Nós éramos 10 integrantes e estávamos fazendo 10 anos. Iríamos fazer o 10º espetáculo. Tudo em maio. Então, tudo era 10, 10. Tudo era 10. 10, 10, nota 10, 10, Mangueira 10, enfim.
Aí, mas nós tínhamos passado pelo palco giratório, que é um processo, que é um teste de fogo para cada grupo, que é você conviver todo dia com os mesmos integrantes durante 2 meses e meio. Então isso criou fissuras, né? Ranhuras. Então a gente, no 10º ano, Rafael Martins perguntou para cada integrante qual o assunto que mais te interessa. Então foi interessante isso, né? Então aí foram feitos 10 solos, depois duplas, depois grupos, pequenos grupos. Foi daí, inclusive, que nasceu A Semente do Inferninho, né, que é a nossa longa-metragem. Sim. Então, mas a gente percebeu que cada qual queria ir para um lugar. A gente não estava conseguindo se entender em sala de ensaio. Então, a Paula Iemanjá, hoje diva dos pícaros, né, incorrigíveis, que já era uma incorrigível, ela deu uma ideia... Sempre foi, né? A Paula Iemanjá, né? Iemanjá, rainha do mar. Exatamente. Então, a Paula, ela deu uma ideia que eu achei assim, o pulo do gato. Por que a gente não faz uma terapia de grupo? Então, a gente teve um parceiro, que era o Renato Severo, que é um psicólogo e psiquiatra. Durante uma semana, os 10 frequentamos uma sessão de terapia, todo mundo junto, durante uma semana. No último dia, fez-se a grande roda, onde coisas que estavam mal resolvidas entre alguns integrantes, inclusive comigo, que assim, um absurdo, desculpa, Raimundo, falei Renato. Raimundo Severo. Aí percebeu-se que era o momento de ter uma cisão no grupo. E por nós termos tido esse cuidado, que eu acho que a palavra que está faltando hoje em dia é cuidado, um com o outro, por nós termos tido esse cuidado, desses 10 saíram dessa terapia 4, né? 4 saíram do grupo. A Cristiane, o Ricardo, o Edivaldo e a Paula. E ficamos eu, Demick, Sâmia de Lavô, Yuri, Tatiana e Rafael. Porque acho que era aquele momento. Mas saíram de uma maneira muito amistosa, muito amorosa, tanto que voltavam para fazer o realejo, né, que ainda estava em repertório. Sim. O Ricardo voltou, né, anos depois, se arrependeu amargamente, né? O Edivaldo também, o Edivaldo acabou de entrar aí, ó. O Edivaldo também está arrependido. Não, o Edivaldo foi expulso, na verdade. Eu expulsei o Edivaldo. Né? Não. Então, na verdade, então, isso mostra essa questão da convivência, de você ter cuidado de, dentro de um coletivo, ter o seu individualismo. E como é que a gente pode equilibrar esses anseios individuais dentro de uma coletividade? A resposta eu não sei, porque não sei o que dizer, porque acho que a cada ano a gente vai descobrindo, né? Sim, sim. E assim, outra coisa, né, Rogério? Assim, vocês também, nesse processo da política cultural, vocês pegaram um país onde as coisas funcionavam, tinha um Ministério da Cultura, existiam editais... Tinha diálogo, na verdade. Nós pegamos um país onde havia um diálogo, né? Pegaram aquele momento dessa transição de golpe e hoje com esse governo que aí está. E aí a gente, enfim, agentes culturais, aquele grupos, artistas, enfim, como... o que pensar e que estratégia a gente pode, de alguma maneira, traçar ou pensar diante de um caos estatal, digamos assim, onde a gente não tem sequer uma crise tão profunda como essa de uma pandemia, onde a cultura foi a que levou uma das pancadas mais fortes. A nossa secretária não diz a que veio, não fala nada. Ah, Regina, né? Enfim, Helena. Cadê Helena? Cadê Regina? Enfim, como que aí também historiciza um pouco para a gente desse momento, digamos, bons, né, de projetos, de escutas, de conselhos, enfim, né, de conferências, de Gil, de Juca, enfim. Sim, eu acho que nós acho que a nossa geração teve a sorte de pegar a ida do Gilberto Gil para o Ministério da Cultura. Por que eu falo isso? Não é porque eu sou fã do Gilberto Gil, não. Mas eu virei fã depois. Porque o Gilberto, meu amigo, o Gilberto Gil, ele tinha uma visão antropológica da cultura. Né? E isso foi fundamental, porque ele descentralizou os recursos que estavam muito centrados no eixo lá de baixo, Rio e São Paulo. Então ele entendeu que a cultura do país ela tem vários tipos de nuances. Então tinha que ter política pública para todo o segmento artístico do Brasil. Então, por exemplo, grandes editais finalmente chegaram no Brasil.
E o Bagaceira, junto com os Claus de Shakespeare, de Natal, com o Coletivo Angu de Pernambuco, muitos anos depois, o Magilud, que é um grupo que para mim ainda nem existe, mas enfim, eu acho que Então, nós um tal de somos... Klaus aí que tá falando aí, seu Fernando aí, ó. Ah, o Klaus. Conhece esse Então, grupo, né? Tu conhece, né? conheço, é o Yamamoto de Natal, né? Que é o Paraguai, né? Exatamente. Mas, enfim, então nós pegamos essa construção de um pensamento que foi sendo feita através de conferências, através de reuniões, através de diálogos e debates, coisas que não existem hoje, nem desde o golpe, né? Então, é muito triste hoje a gente ver projetos que estavam andando, que foram construídos durante uma década inteira, serem pulverizados, na verdade, né? O próprio projeto do Procultura, que era um substituto à Lei Rouanet, que dava mais ainda um caráter democrático ao acesso aos recursos federais, ele virou pó desde o golpe, né? Então, para mim e para o Fernando, por exemplo, que participou do Redemoinho, né? Então, é muito triste a gente perceber que, além de ter sido um desmonte, há uma parcela da população que não sabe que está tendo um dos seus direitos negados, que é o direito ao acesso à cultura. Então, tudo que a gente luta, nós artistas, né, lutamos para quê? Para que nosso trabalho reverbere e chegue a mais gente, ainda mais nós que não temos a mídia ao nosso lado. Sim. Então, a reverberação do nosso trabalho é feito isso aqui, ó, na mão, é uma coisa precária, mas é corpo a corpo. Então, né, à toa que o Bagaceira, há muitos anos atrás, quando começou a fazer temporadas, a gente fazia estandes de vendas de ingressos antecipados nas universidades, para que a gente pudesse ter público, né? Não só nossos amigos, que são muitos, né? Só o pavilhão são 10. Mas o público, eu acho que a gente tem que ir atrás de público. E hoje, mais do que nunca, nós temos que voltar às bases. Temos que fazer espetáculos, ter um debate depois e mostrar para a população que nós não somos mamadores da Lei Rouanet. Muito pelo contrário, nós somos trabalhadores. Há uma falta de percepção de enxergar o artista como um trabalhador da cultura, como uma pessoa que faz parte de um movimento que faz uma economia, a economia da cultura girar. Então, falta esse entendimento. Não é que falta, é que também há uma impossibilidade de acesso a essa informação, porque é muito mais fácil manipular através de mentiras, através de inverdades, ou melhor, através de outras narrativas, né? Porque hoje em dia são outras narrativas, né? Mas é isso, é questão de buscar uma reinvenção do Nordeste. Né? É isso daí. Não, e o Fernando falando aí, né, que a Regina não é a nossa secretária. Infelizmente, Fernando, é nosso país. Quem tá aí, infelizmente, a gente não escolheu, a gente não votou, a gente não, enfim, não colaborou para esse processo. Mas a gente vive numa democracia, né? E a gente precisa, de alguma maneira, entender mas eu acho que... Não, assim, entender assim que a gente não pode negar e nem deixar de cobrar, como é que eu digo, a obrigação que o governo tem para com a cultura. Seja a gente não nega. Não, o que eu digo assim, quando, né, eu falo na brincadeira nossa, é no sentido assim, a gente precisa de alguma maneira cobrar que esse governo, que essa pasta da cultura que já foi um ministério, virou uma secretaria, que tá essa bagunça, cada sai gente, entra gente, sai gente, enfim, não tem o pensamento, não tem nada. É um desmonte aí, claramente, sim, para com a cultura, um desmonte mesmo. Eu acho que a gente vai demorar um tempão para tentar minimamente recuperar esse tombo. Mas a gente precisa pensar estratégias, assim. E hoje a gente tá nesse... Tipo, a cultura certamente vai ser a última coisa a voltar. A gente que é das artes da presença, né? Das cênicas, da presença do teatro, que muito provavelmente vamos ser os últimos a voltar aí a uma atividade prática. E aí a gente também tem que ficar se pensando, assim, pelas estruturas que a gente agora está vivendo nessa pandemia, por essas estruturas online, por esse mundo virtual, que digamos agora é o mundo público, é o mundo virtual, né? Esse mundo público.
E a gente tem que estar se pensando como essa estratégia aqui de conversa, de programação da casa, dos grupos, como que a gente pode existir esteticamente, politicamente, artisticamente, enfim, como é que a gente continua trabalhando, né? Como você bem falou, tá todo mundo, a grande população em casa e consumindo streams, consumindo, né, cultura de alguma forma, ali a de massa ou a menos de massa, enfim, mas a cultura que a indústria do entretenimento e, enfim, aí seja ela qual for, que de alguma maneira ameniza um pouco esse momento agora tão louco que a gente está vivendo. E a gente, da presença, assim, como é que vocês têm pensado? Como que a gente vai assumir o virtual? Não vai ser teatro, porque não é teatro, é outra coisa. Enfim, como é que a gente se repensa? Eu digo isso que é uma conversa que a gente está o tempo todo se fazendo enquanto artista, enquanto grupo, né? Como que a gente, por exemplo, a gente que se encontrava todo dia para ensaiar, agora a gente tá cada um na sua casa. Enfim, não sei, assim, como é que vocês estão pensando existir virtualmente, assim? Como você falou, durante agora o mês vai vir essas diversas atividades aí de aniversário, né, que vocês estão fazendo. Mas, enfim, e do campo da estética, da fruição, como é que vocês pensam sobre isso? Eu acho, só voltando um pouco, quando o Fernando fala que a Regina, a Helena, não é nossa secretária, é porque eu acho que ela faz. Não, mas é para as pessoas, é porque eu acho que ela faz, que ela está inserida num projeto que é um governo que não tem projeto, mas é um projeto de governo de destruição da cultura, de aniquilação. Então, realmente não há possibilidade de diálogo nenhum com esse governo, né? Tanto que nós estamos articulados pela ATAC, que é a Articulação dos Trabalhadores das Artes Cênicas, né? Então, é uma outra articulação. Mas eles têm responsabilidade, né? A gente não pode tirar essa responsabilidade. Não, a gente não pode negar, mas a gente sabe que não há diálogo. Então, é o enfrentamento, né? Então, essa questão de como sobreviver através disso aqui, né? Eu acho que é um outro tipo de presença, sabe, Nelson? É você buscar outras possibilidades, porque isso aqui é uma presença. Estamos presentes um para o outro agora. E tem pessoas assistindo. Então, como é que a gente pode ampliar as possibilidades desses recursos? Eu acho que isso é o que está pegando pra gente, né? É o que primeiro desanima, porque, não, gente, cara, é palco. Quero presença. Mas eu quero a presença cênica. Exatamente. Cênica. Mas eu acho que também é instigante, pelo menos as 2 últimas semanas, estou bem instigado. Mas exatamente. Você perceber que há outros caminhos, né? É um começar de novo. Eu acho que são reveses que estamos sofrendo, mas eu acho também que isso não vai se perder, né? Quando voltar a uma normalidade, no nosso caso, a gente poder conseguir entrar numa sala de apresentação e receber público. Mas eu acho que esse tipo de presenças, esse tipo de interação, o Magiru está fazendo uma coisa super interessante hoje em dia, então esse tipo de coisa a gente não vai perder. Acho que é uma coisa que vai ficar como... Ou alguns podem ver como sequela, outros podem ver como, olha, abriu-se possibilidades. Eu acho que a gente tem que pensar em maneiras de existir em todos... Somos baratas, né? Nós somos o talco do fundo palhaço, mas nós somos baratas. O apocalipse, a gente está lá resistindo, sobrevivendo, que eu acho que é isso que é importante. Então é isso, é buscar possibilidades, né? Ninguém tem... E o mais interessante, Nelson, é que ninguém tem a resposta. Ninguém tem a fórmula. Não tem edital que pague, que dê uma direção. É por ali, meu filho, é Petrobras, não tem. É uma outra forma agora. Até porque as próprias estruturas, digamos, que promovem a cultura, eles também estão pensando soluções, assim, procurando... Alguns, né? Quando alguns pensam, né? Exatamente, quando alguns pensam procurando meu Deus, como é que a gente vai lidar aí com tudo isso? Mas que ótimo, vamos aqui, tá ótimo. E aí, vamos aqui agora para a sessão das perguntas. Ó, já tem perguntas, tem dicas, vai ter os desafios, vai ter dicas de cinema, de teatro, o que é que você está assistindo, o que é que você está lendo.
uma dica culinária, que eu sei que você faz aí umas receitas maravilhosas. Masterchef me aguarda. Não, Masterchef me Exatamente, aguarda. vamos para tudo isso daí. Mas uma das perguntas aqui, assim, vocês tiveram essa experiência do Inferninho, né, com cinema, que é, enfim, uma outra linguagem, Sim. mas partindo dessa ideia de um coletivo de grupo, algumas entrevistas que eu vi o Pedro, né, o Pedrinho falando, que dirigiu, né, falando um pouco dessa experiência que foi um filme dirigido a partir de uma ótica do dia a dia de um grupo de teatro, né, que ele fala Sim. muito isso. E aí vocês vivendo um grupo de teatro pela ótica de cinema, né? Sim. E aí, enfim, resultou nessa obra maravilhosa que é o Inferninho aí, sucesso total. E, assim, orgulhoso demais, assim, daqui da nossa cena, do estado, a gente tem um grupo que consegue romper essa fronteira e fazer, como grupo, fazer um filme, que isso que é legal. Não foi um elenco, foi um grupo que fez um filme. É um grupo. Uma produtora ali com aquela toda, né, com a estrutura toda de cinema, com o pensamento de cinema, mas dentro daquele canto do grupo ali. E isso tem reverberado em vocês, assim, eu tenho percebido muitas falas, já vi o filme umas 3 vezes. Ótimo. E como que vocês lidam com essa coisa, assim, dessa coisa, assim, do que o Inferninho trouxe de bom, claro, assim, para vocês, como ele acontece, que ainda hoje ele está aí, né, em volta, porque também tem essa outra lida que a gente tem, que é com o cinema, que a obra está ali gravada, ela está sempre viva. Não é efêmera como o teatro, né? Não é efêmera, exatamente. Então, enfim, como é que rola essa coisa do Inferninho, essa experiência, assim? Eu acho que o Inferninho, ele coroa uma prática que o grupo sempre teve nos 20 anos, que é essa busca. A gente se forma dentro do grupo, né? Ninguém do grupo é formado em arte cênica. Então, a nossa formação de ator, de produtor, de diretor é de dentro do grupo, através da gente mesmo, entre nós, e de parceiros como os Klaus de Shakespeare, como eu já falei, os Klaus, o Angu, né? O pessoal da Bahia. Então, são pessoas super importantes para a gente. E a Alumbramento, que era a produtora que existia aqui, eram pessoas que nós víamos os filmes, eles viam nossas peças e a gente queria trabalhar de alguma maneira. Então o Inferninho, ele foi esse casamento, né? E foi engraçado que nós pegamos o momento que eles estavam se partindo, né? A Alumbramento virou a Tardo Filmes e a Marrevolto. São duas produtoras agora. Mas foi um processo no Porto Iracema das Artes, no primeiro laboratório de audiovisual, onde nós trabalhamos esse roteiro que era previsto para uma série de 4 episódios com Karine Ainoso, Marcelo Gomes e Sérgio Rezende, 3 grandes diretores do cinema nacional, que são nordestinos. Então, essa experiência, para nós que somos de teatro, para mim, então, tendo uma aula com os diretores de cinema sobre roteiro, foi fundamental para o Rafael Martins, entendeu? Aulas com pessoas estrangeiras, então foi um investimento muito alto. E o processo de criação do Inferninho foi um processo que eu acho que é muito interessante, porque cada ator foi criando o seu personagem nesse laboratório. E nós, como nós temos uma sede, quando nós ganhamos um recurso milionário para fazer aquele filme de 90 mil reais, para fazer o Inferninho, nós passamos 2 semanas aqui ensaiando, né? Os atores passaram 2 semanas ensaiando o roteiro do filme, né? Que foi feito com os 2 diretores, o Pedro Diógenes e o Guto, e o Rafael Martins, né? Então, a gente, antes de ir para o nosso set, que também foi um outro processo muito íntimo, nós passamos 3 semanas gravando num sítio afastado da cidade de Cascavel, sem internet. A equipe chegou lá no dia, só saiu 15 dias depois. Com o filme debaixo do braço. No HD. Né? No HD. Então, eu acho que foi um processo que nós tivemos interação com outras funções técnicas do cinema, os diretores de fotografia, o pessoal do som, o Vitinho, que era o diretor de fotografia. Então, foi um processo de imersão de uma equipe apaixonada pelo projeto. E isso é o coração de grupo de teatro, né? A gente não sabe aonde o espetáculo vai levar a gente investe dinheiro do nosso bolso, a gente não espera por editais, a gente faz espetáculo do nosso bolso, e o espetáculo leva a gente para lugares inimagináveis. O Inferninho foi um fruto disso no audiovisual, né? Tanto que eu fui com o Yuri para Lisboa, o filme estreou na Holanda, então foi um filme que circulou bastante. E nós temos outros projetos como a Revolto. Então, essa possibilidade de ter essa outra janela de comunicação é super importante para a gente.
Que massa, que massa, que massa. Ó, o Edvaldo aí fez uma pergunta de quem Eu tu não vou mais sente responder. saudade. Vai não, né? De quem tu mais Não. sente saudade, de quem saiu do grupo. Jorge Luiz Viana. Eu tenho Eita, não, mas eu tenho pensado muito no Jorge, que foi um integrante do saudade. grupo que faleceu, né? Então é uma É. pessoa que hoje em dia eu sinto muita falta do Jorge, porque é uma pessoa que era muito próxima minha, e eu tenho algumas Verdade. questões que eu vivi desde que ele morreu há 10 anos já, e eu É. fico pensando muito no Jorge, eu venho pensando muito no E, Jorge. e tu sabe que eu tava ensaiando com ele, né? Ele tava Ah, então por fazendo isso que ele umas. morreu? Ai, que horror. Eu tava ensaiando com ele a Ah, sketch. é? O Jorge Ele sempre com seus tava, segredos. ele tava recuperando o lance da perna, né? Do acidente que ele tinha Sim. sofrido e tava recuperando. E a Ah, gente não tava sabia. ensaiando, lendo coisas, ensaiando, assim, inclusive lá no T1. E aí, enfim, Olha que legal. coisa Que bom. louca isso. Bom Depois a gente saber. fala do Sim. queridão Jorge. E o pior que o dia da morte foi o dia da estreia do Pássaro Azul. Que foi uma bomba, né, de vocês? É isso que você quer dizer? Não, tô brincando. Então, eu sempre tô brincando. Não, mas foi muito doloroso, assim, fazer, enfim, O Jorge uma coisa morreu tão numa grande. quinta, no sábado, foi enterrado no sábado. No No final de sábado, semana no seguinte, sábado. teve o Festival de Guaramiranga. Então É, nós estreamos o exatamente. Tá Namorando. Nossos dois infantes estão É. estreados E nesse a gente luto do estreou Jorge. o Pássaro Azul totalmente de luto, assim. Pois é, o Tá Estreia, Namorando também. estreia já é difícil, né? E com uma situação dessa, enfim, vamos seguindo. É, Então, Rogério, sim. fala, o que você vai falar? Não, pode falar. Pode perguntar. Ah, sim. Não, aí falamos aqui de várias coisas. Agora vamos aqui entrar no momento mais blogueirinho da gente. Dá Então, o seu assim, umas like. dicas, nossa like, exatamente. Enfim, o que é que você está lendo aí? Umas dicas de livros, de filmes, de séries, de comida, Ótimo. enfim. É o momento Ana Maria Braga que agora vai rolar. Então, o meu louro José está me pedindo para que eu fale algumas dicas, certo, louro? É o seguinte, eu vou voltar com um projeto que eu tinha no começo da minha carreira, que era o Teatro CE, que era um site que eu tinha de resgate da história do teatro Lembro cearense. dele. Mas eu acho que essa história do teatro cearense vai continuar sendo focado no teatro cearense, mas eu vou batizar esse projeto de história do teatro brasileiro. Porque nós fazemos isso teatro aí. brasileiro. Quem centraliza a criação teatral em apenas um eixo é míope. E de miopia eu entendo. Então eu acho que a isso gente aí. tem que falar que nós somos artistas do teatro brasileiro. Feito no Ceará, feito no Rio Grande do Norte, feito em Pernambuco, feito em São Paulo, feito no Rio, mas é brasileiro. Que nossas estreias são nacionais. São nacionais, não sei por que essas pessoas. Então eu tô relendo essa obra que o Marcelo Costa ele organizou, que é Estudo sobre o Carlos Câmara. O Carlos Câmara, para quem não conhece, ele é um Arthur Azevedo do cearense, que ele escreveu muitas burletas. A diferença é que o maranhense Arthur Azevedo foi para o Rio de Janeiro. O Carlos Câmara ficou no Ceará. Né? Entendi. Então, o Carlos Câmara, que tem um período, que tem uma história muito bonita no teatro cearense, com o seu grêmio dramático familiar, é daí que vem a nossa tradição de grupos de teatro. Então, se um grupo daqueles parava a cidade no início do século passado, então por que não estudar esse fenômeno que foi? Então, aqui tem vários artigos de vários estudiosos sobre o Carlos Câmara. Então, eu acho que esse livro aqui deveria ser um livro de cabeceira para quem quer entender esse processo, para quem quer entender que o teatro não começa quando a gente estreia. Já tinha gente antes da gente, né? Já tinha. Sobre e de filmes, né? séries, tá vendo o quê? Bem, filme, Inferninho, um projeto. Não, na verdade, eu tô resgatando a minha coleção de filmes. Eu tenho 1.500 DVDs, né? Uma coisa enlouquecida. Eita. Então, eu tô revendo a obra do Kenneth Branagh, que é o diretor de teatro que foi pro cinema, né? E essa primeira adaptação dele, de Henrique V, que é uma peça do Shakespeare, tem um grupo de Natal que usa o nome do Shakespeare em vão. Entendi. Então, o Kenneth Branagh, ele é um diretor shakespeariano, então ele modernizou o Shakespeare para o cinema atual. Depois disso, ele fez Hamlet, ele fez Muito Barulho por Nada, ele fez várias obras do Shakespeare. Então, o Henrique V, eu acho que foi o primeiro filme dele, ele tinha 28 anos quando ele dirigiu e atuou e adaptou para o cinema. Eu acho que é o filme mais cru dele e é mais interessante de se ver.
Então eu gosto muito do Ingrid Cauê Henrique Olha Quinto, as né? dicas aí. Essa dica aí foi maravilhosa. E as duas dicas já. E a outra, série, tá vendo alguma? Série, eu não sou bom de série. Eu pego uma série. Eu tô revendo Grey's Anatomy pela 5ª vez. Então, eu acho que eu não seria uma boa. Entendi. Mas eu, por exemplo, o Samantha, que é uma série da Netflix nacional, muito engraçada, despretensiosa, mas que brinca com essa questão da celebridade, de como a idade chega principalmente para as mulheres. Eu acho que é bem interessante. Entendi. Então, a dica culinária, você tá fazendo várias comidinhas aí, várias fotos que a gente acompanha no Instagram aí, de comidinhas, de pratos aí. Como é que tá isso? Quando a gente chega dos 40, né, a gente para de fazer nudes e bate foto de comida. Mas tu ainda eu posta os entendi. nudes aí, que é os vídeos de manhã tomando sol, uma coisa assim. Quando o estômago tá baixo, então a gente pelo menos... Entendi. Mas essa questão da alimentação, para mim, está sendo muito importante, porque eu brinquei com o Masterchef, mas a Paola Carosella, que é uma das juradas... A diva da Silviane, hein? Não, a Paola Carosella foi muito importante para minha vida, porque ela me abriu os olhos para a importância de sabermos a procedência da nossa alimentação, dos produtos que a gente consome, e dessa questão da importância do pequeno produtor. E como eu estou deixando de comer carne, então, buscar essa combinação de sabores através da alimentação de qualidade, essa questão de comida de verdade, para mim, tem sido fundamental e é uma terapia. Eu estou sozinho aqui na casa da esquina, eu moro num teatro e isso por si só já é uma grande metáfora da cultura brasileira, né? Então, por exemplo, cozinhar e buscar combinações sem ter carne, sem ter essa proteína, então para mim tem sido bem instigante, bem instigado, né? Então o que eu posso dizer rapidamente é um yakisoba vegano, você corta batatas inglesas em cubos, refoga no azeite, aí coloca os legumes que você tiver a opção, já tá lá o macarrão cozinhando. Quando as batatas estiverem molinhas, né, da garfada, você joga o shoyu, vai jogando os legumes, refoga os legumes no shoyu, pega o macarrão e joga, vai refogando e pronto, ali tem um sabor oriental, mas que não tem nenhum animal. Olha, rimou. Olha isso daí. Arrasou aí. A receita vai estar passando aqui embaixo. Ó. Então o Louro vai depois descrever a minha receita. O Louro vai descrever. Ó, tô perguntando se você tá namorando ou não aí, viu? Estão perguntando aí. Ai, meu Deus, eu vou morrer sozinho. Entenderam, né? Entenderam. Vou morrer sozinho, não entendi. Já entendeu? Vamos fazer o desafio. Ó, bota a máscara aí, estão dizendo pra tirar uma foto, botar aquela máscara de novo e tudo. Eu boto porque eu quero, gente. Eu não sofro nenhuma. Isso aqui é. Mas é a pedidos, é a pedidos, olha aí, ó. Tá aí, só que a gente pode ainda. Ó. Exatamente. Olha aí. Pra ir aqui, ó. Peraí. De novo aqui, ó. Segura aí. Isso. Não, ela fica, ó. Aí. Foi ótimo. Ei, como é que é? Tu faz o desafio ou eu faço primeiro? Gente, deixa eu fazer logo, porque aí se o teu for melhor que o meu, eu pelo menos posso aplaudir, não fico constrangido, que já... Né? Então vamos lá, fazer? Então. Pode começar, agora é a hora do desafio. Então, para quem está assistindo... Deixa eu só explicar, vai explicar o desafio? Explica. Então, a gente, nessa programação aqui que a gente está fazendo da Casa Absurda, essa semana o pavilhão, ontem a gente conversou com a Gelote, hoje estamos conversando com Bagaceira. Semana que vem vai estar a Prisma, conversando com a Pequena Companhia e com a Pão Doce. De Mossoró. De Mossoró, exatamente. E aí a gente lançou um desafio, tipo, a gente mandou algum texto nosso, alguma coisa para o Rogério, ele mandou também algum texto deles, alguma coisa para a gente. E aí agora a gente vai fazer aqui na hora, aqui uma coisa ao vivo, poético, ao vivo, no efêmero, do que ele preparou aí, do que a gente preparou aqui, né? Então ele vai começar aí, e aí ele diz o que ele recebeu, e aí faz aí pra gente ver. Eu recebi o texto Baldio, que é o texto, a montagem que o pavilhão montou do Astier Basílio, né? Então, eu vou fazer aqui uma brincadeira, porque eles mandaram esse texto, gente, ontem à noite. Uma pessoa mandou uma coisa ontem à noite. É surpresa. Não é surpresa, é sabotagem. Eu também recebi ontem, viu?
Claro! Eu devia ter mandado hoje. Então eu vou fazer aqui uma brincadeirinha sobre o baldio, que é um trecho que eu acho super interessante. E lá vai. Ai, meu Deus, se eu gaguejar é a vida... Não, valeu, é isso aí. Lá vai. Vamos lá. Eu tô aqui de lado porque eu tô lendo, viu, gente? Tá ok. Enquanto Eu isso... vi um filme nele. Um bicho latia. Não sei se era cachorro, porque era vermelho. Ele latia muito do lado. Do lado tinha um homem. Mas o que eu queria dizer era que o bicho, que era vermelho, latia. Latia muito alto. Latia muito forte. Era vermelho e eu não sabia para onde olhar. Se para o bicho latindo ou para o homem. Porque o homem também latia e também era vermelho. E o homem não estava no filme. Estava do meu lado. O bicho vermelho, latindo alto, forte, estava dentro do filme. O homem estava fora e ficava latindo como se quisesse que eu desse atenção a ele. O filme foi ficando todo vermelho e o bicho dentro do filme parou de latir. O homem do meu lado, não. Continuou latindo, mais alto, até que eu deixei de olhar para o filme e olhei para o homem latindo. Ele parou de latir e não estava mais vermelho. Eu não sei o que ele se tornou depois disso, nem o que aconteceu no filme, porque eu perdi o rumo do filme enquanto olhava para o homem, e perdi o rumo do homem enquanto olhava para o filme. Eu só sei que quando voltei a olhar para o filme, estava numa cena onde o homem jogava suas roupas. Ele chorava, e chorava, ele chorava. Não quis mais ver o filme porque não sabia como olhar para a cena. E chovia, 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 chovia. É isso aí. E meu teste e a minha audição para o pavilhão foi pública. E esse texto aí é de Valdo Batista que colaborou com esse texto aí, viu? Eu sabia! Meu filho, né? Meu filho. É, exatamente. Agora sou eu. Deu pra Articulou. Foi, ó. Hector aí vai depois dizer como é que foi. Ai, meu Deus. Mas foi. Vamos aí, apaga isso, Viane. Vou fazer agora. Então, a gente recebeu o Fishman, né? É um trabalho que a gente viu desde lá do Porto, que a gente, enfim, já tinha visto ensaio, já vi 2 vezes, enfim, são parceiraços. E eu vou fazer, claro, o texto, uma fala do Rogério e uma fala do Tabosa, de Juliana, né? Na época que estava aí. E eu vou fazer. Eu preparei alguma coisa aqui. Vou Obrigado, só botar Divaldo. aqui, só um minuto. Deixa eu ver aqui. Peraí ainda. Gente, ele tem uma diretora do lado, ele tem uma produtora do lado, eu tô só. Eu tenho só um Aqui, vamos cachorro, lá. ó, o latido do cachorro. Vamos lá, Ó. ação! Perante. Desesperante. Eu e ele. Agora é assim. 2 homens separados. Um corpo que já foi meu. 2 corpos que já foram um. Não éramos mais as mesmas pessoas. Estava na cara. Ninguém precisava dar satisfação. Simplesmente isso. As coisas se transformam. É natural. Tentei ficar natural. Mas o meu coração alienado, alienígena, dentro de mim, fazendo o que quer, se debatendo. E a minha brânquia, pulmão brânquia, o meu pulmão contraindo. E eu, contrariado, pensando. Você me deixou. Você me deixou. Você me deixou. Uau, gente! A poeira aqui da casa da esquina entrou nos meus olhos, uma poeira aqui entrou. Homenagem aos meus queridos Bagaceira. Adoro essa cena, essa peça. Que bonito. Tomara que o Ricardo tenha visto e tenha percebido como ele faz bem, né? Ai, ai, que bom. Queridão,
É isso, brigadaço Já? demais. Eu pensei que era uma É rave. 5 minutos. Não, mas a gente Acabar, vai né? fazer mais outras. Podemos fazer o tempo 5 minutos que Eu já começa espero. a aparecer aqui e tudo. Eu espero meu Bem, mas carisma ter sido... demais. É, mas é verdade, agradecer, parabenizar demais o Bagaceira. Continue, não desistam. Saiba que tem a gente aqui. Eu falo a gente, não só o pavilhão, mas a gente classe que adora vocês, Claro. que ama Bagaceira, que é importantíssimo que exista, continue existindo, continue lutando. Que enfim, nós não vamos passar por essa de mãos dadas, abraçados. Infelizmente não podemos dar esse abraço apertado que a gente gostaria de dar, mas sabe que a gente sempre está perto e está próximo e é um prazeraço. Parabéns mesmo. Vamos aí estar acompanhando toda a ação desse mês de maio, desses 20 anos. E que venham mais 20 aí. Pra Ai, meu nós, Deus. aí, bagaceira. Não sei, não. Que Serei venha, mais 20. que venha. Olha, tivemos uma live Zé Celso e a minha idade. Vai que daqui a 40 anos a gente está lá fazendo... Ah, eu sou o Zé Celso da minha idade. Entendi, né? Eu tenho essa pretensão mesmo. Mas é isso. Queridão, obrigada mesmo. Um abração aí. Fale o que você quiser e tudo aí. Muito obrigado à Casa Absurda, que é enfim, para mim é isso. Você está ao lado dos pares. Se a gente não tiver essa conexão, mesmo que virtual, não tem porquê. A vida não faz sentido se não tiver amigos, se não tiver parceiros. Então, para mim, fazer teatro é estar numa coletividade, estar junto de outros coletivos. Esses 20 anos o Bagaceiro só me trouxe, não só me trouxe, as pessoas ruins também, mas me trouxe pessoas muito irmãos que a vida trouxe. E o Nelson sabe que ele é um dos meus irmãos, tanto que quando o meu carro dá prego eu ligo para ele, né? Então, é isso mesmo. Boa sorte para vocês, boa sorte para a gente, pra e que a gente. gente vá, e assim que terminar essa pandemia, a gente faz um churrasco. Não, churrasco não. A gente faz um banquete. uma feijoada nas duas vegana. casas. Exatamente, nas duas casas. A gente tá se bom? encontra todo Muito mundo. obrigado. Beijão. Obrigado, Pavilhão, e obrigado, Prisma. Beijo no Yuri, no Rafa, na Tati, no Tabosa e todo mundo. Beijo, beijo, Não beijo. beijo de ninguém. Até Tchau, mais. tchau, obrigado. Se cuida. E outra coisa, a gente vai, aqui, ó, continua aqui o apoio à Casa Absurda, só olhar lá. Ajude a Casa Absurda, é só subir aqui, ó, no link na descrição do perfil e ajude, exatamente. Gente. Porque daqui a pouco já pede ajuda também. Exatamente. Tem outra coisa aí também. Tem a Rede de Trabalhadores da Cultura, que está fazendo uma campanha aí de ajuda. Maria Vitória, Eduardo Bruno, Silvia Moura, Gustavo Portela. Eu sou apoiado pela rede, né? É importante. Exatamente. Eu não apoio, eu sou apoiado pela rede. É isso aí. E tem, enfim, o Fórum de Teatro, que está fazendo uma série de ações também. André Bardavil aí também com a rede de cestas básicas, a Edson Cândido. Enfim, todos essa união dos artistas aí tentando se ajudar nesses momentos difíceis, tá bom? Tem todas essas redes. Quem quiser colaborar, fique à vontade, vai ser um prazer. Beijão e vou botar os parabéns aqui pro Bagaceira. Tchau, Rogério! Como é que Bota sai, aqui, gente? cadê? Eu vou botar a música. Ah, vai botar? Tá. Vou botar aqui a música. 10 chaus, né? 10 chaus pra gente. Essa é do Zés, essa é do Zés. Caim, se é gente, procurem Caim nas plataformas digitais. Zés é um grande artista aqui de Fortaleza. E Caim foi um lançamento de uma semana atrás maravilhoso. É isso aí. Contar um pouquinho pra gente. Beijão, Rogério. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Nelson. Mentira da conversa. Agora que eu posso ficar, ouvir algo mais de você. Não, ainda não. Que você sonhou de um dia poder encontrar alguém que você possa crer e vale a pena melhorar por dentro uma canção de amor que nunca para de soar, sentindo uma revolução
ficar um pouco mais. E tinha algo pra falar. E quero uma separação daquelas que te faz mudar. Passei então a ser mais histórias pra você contar. Ouvir algumas